nós queremos nessa manhã meditar na palavra de Deus sobre a soberania de Deus, quem de fato está no controle. Diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e os fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó, como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives e o que alisa com martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com os pregos o firma, para que não venha mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós estamos continuando neste novo ano, e nós temos geralmente algumas perguntas que nós fizemos. E isso é natural, porque nós iniciamos cada ano, e este ano em especial, principalmente para o Brasil, muitas ansiedades, muitas preocupações. E aí nós começamos a fazer perguntas: quem está no controle da nossa nação? Quem está no controle de nossas vidas? Do que nós temos medo? No que eu devo acreditar? Como eu devo orar? No que eu devo pensar? E essas são perguntas que nós fizemos. Por exemplo, nós no Brasil, neste ano, nós temos de novo eleições gerais no Brasil. Quem será o novo presidente? Quem serão os deputados? Quem serão os governadores? E essas dúvidas, elas ficam todas. Será que o Brasil vai virar uma Venezuela? A economia vai quebrar? Será que o dinheiro vai ser suficiente para as contas? O que será de nossos filhos, por exemplo, neste mundo imoral? Será que eu terei saúde e forças para continuar? Será que a minha família vai resistir? Enfim, e ainda mais nós somos abastecidos por uma rede social cada vez mais fundamentada em narrações e fake news, jornais, mídias. Nós temos curiosidades, nós queremos aprender, nós queremos, enfim. E aí vem as preocupações, aí vem a ansiedade. Nós até pensamos: eu vou parar de acompanhar notícias, então as preocupações elas vão parar, mas não é exatamente isso. Mas o que nós fizemos quando essa ansiedade, quando essas preocupações vêm? Nós precisamos entender como a ansiedade funciona, como o medo funciona. Muitas vezes ele vem sem um porém, sem um porquê aparente. Há dias que nós acordamos ansiosos sem nada ter acontecido. Nós muitas vezes buscamos razões para essa situação que nós estamos passando, essas ansiedades que nós sentimos, mas muitas vezes nós perguntamos: se nada de grave está acontecendo, por que eu estou me sentindo ansioso ou preocupado dessa maneira? A ansiedade, às vezes, ela nos incapacita, ela nos trava, e muitos de nós sabemos dessa realidade. Então, a preocupação, o medo não são, vamos dizer assim, às vezes elas nos vestem, elas estão tão perto de nós, nós vivemos acuados pelo medo, pela ansiedade, e parece que às vezes a gente está em cadeias, está em correntes. Tem pessoas que estão mais inclinadas à ansiedade, a sentirem medo, mas outras têm todas questões químicas também, personalidades, enfim.
Mas o que isso interfere diretamente na nossa salvação? Nosso relacionamento com Jesus. O que na praxis, na prática, como nós devemos lidar com essas coisas? A ansiedade, a preocupação, os medos, aquilo que está por vir. O que nós fizemos? Uma coisa eu quero que você entenda. Pessoas salvas, verdadeiros crentes, também são pessoas falhas. E nós também sentimos essas coisas. Nós enfrentamos situações e dificuldades reais e em Jesus, só que a diferença é, nós encontramos em Jesus a nossa esperança, né, para o perdão de nossos pecados, mas encontramos em Jesus também a nossa cura ou o nosso alívio para a ansiedade, para as preocupações, para o medo. Mas a pergunta que eu quero nessa manhã responder, baseado na exposição desta palavra, quem está no controle? Nós levantamos várias perguntas no início, isso, aquilo, mas quem está no controle de fato? Agora, nós entender e nós crer sinceramente que Deus está no controle, vai fazer a diferença quando a preocupação vier, quando o medo nos assolar e quando a ansiedade surgir. Quando essas situações, elas acontecerem, quando o medo vier, quando a ansiedade vier, nós precisamos fazer essa pergunta e responder essa pergunta. Ok, quem está no controle? A preocupação, o medo, a ansiedade, geralmente estão ligadas a situações específicas. Se nós olharmos biblicamente aqui, né, quem controlava Israel e Judá naquele momento? Né? Isaías, ele atravessa um período histórico ali de alguns anos, mostrando de que Deus sempre cuidava. O reino de Israel e a Síria, né, tentaram forçar Judá nessa questão aqui, numa coalizão, fazer uma junção militar contra o império dos assírios, mas o plano falha, né, 722 a.C., isso nós conseguimos acompanhar na história. E então acontecem inúmeras tensões geopolíticas envolvendo essas regiões, que hoje seriam o Iraque, a Síria, o Líbano, né? Mas nós acompanhamos na história, quem lê a Bíblia, isso sempre era uma pressão, sempre era um cenário de guerra. E então imagina como este povo estava se sentindo. Isaías, inclusive, ele escreve como é que o povo estava fazendo essa transição do cativeiro, né, e estava fazendo a reconstrução aqui de Jerusalém, e envolve várias as coisas. E aí Israel se levanta, aí a Bíblia ela questiona, né, faz perguntas, e o profeta ele tenta responder isso aqui nesse contexto. Nós temos promessas, sim. Israel também tinha promessas. E agora Isaías ele vai fazer um julgamento dessas promessas. Ele vai analisar essas promessas. E Isaías 41, ele começa com essa cena, Deus convocando as nações. E agora Deus estava convocando as nações para olhar o que Isaías estava escrevendo, e então eles analisarem essa realidade. Em primeiro lugar, o versículo 1 ele começa com um pedido de silêncio, né? Olha só, o que diz no versículo 1 de Isaías 41? Calai-vos perante mim. É um pedido de silêncio, é um convite para que o homem pare de falar e comece a observar o agir de Deus na história, o julgamento de Deus na história. Calai-vos. No versículo 2, né, o profeta ele menciona como alguém que está sendo despertado no Oriente. Claramente, se nós olharmos o contexto histórico dessa passagem, nós vamos entender de que o profeta está falando acerca de Ciro, o rei da Pérsia.
que décadas depois ele vai conquistar a Babilônia. E assim estaria permitindo, isso nós podemos ver na continuação do livro, né? Isso permite que, como Ciro toma a Babilônia, então isso permite que Israel reconstrua Jerusalém. O versículo 2 e 3 deixam claro que os sucessos militares de Ciro não eram um mérito dele, mas sim é um fruto do controle soberano de Deus. O versículo 4, por exemplo, vai reafirmar essa autoridade, dizendo que esses líderes, impérios em ascensões, vírus mortais, são peças que movem o governo da providência de Deus. Vai pedir bem assim, quem, né, no verso 4, quem operou e fez isso? Quer dizer, quem executou tudo isso? E a Bíblia mesmo responde, eu, o Senhor, o primeiro e aquele que estará nos últimos, eu mesmo. Então todas as coisas que acontecem, Deus está governando. A nossa reação ante olhar essas coisas é pavor, é medo. No versículo 6, por exemplo, há um esforço aqui que nós podemos ver, né, um tentando encorajar o outro. Os países do mar viram e temeram, os confins da terra tremeram, eles se aproximaram e vieram, um ajuda o outro, diz ao próximo, seja forte. Mas isso aqui é uma ironia que o profeta está usando. As pessoas, elas tentam usar ídolos, as pessoas, elas tentam materializar a sua fé, elas chegam a colocar, isso é uma ironia apenas, né, pregos extras para garantir que a estátua, o ídolo deles não caia. É como tentar reorganizar as cadeiras do Titanic enquanto ele já está afundando, não adianta. O artífice, né, é uma ironia que o profeta usa, o artífice, né, ele anima o ourives, aquele que molda o ouro, que trabalha com martelo, tenta encorajar aquele que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita, né, parece um sistema religioso, né? E nós estamos vivendo agora, ontem, por exemplo, nós vimos em nossa nação 5 estádios lotados de pessoas, o mundo religioso tentando dizer que, uau, nós estamos em uma igreja avivada, nós estamos legal, nós temos muitas pessoas, nós cantamos, nós fizemos, tentando manter, nós tentamos abalizar a nossa fé, a nossa confiança naquilo que nós fizemos. É o que Isaías está tentando dizer para as pessoas. As pessoas, elas dizem assim, se eu fizer tal coisa, então eu terei segurança, então eu ficarei em paz. Isso é uma falsa promessa. A nossa esperança, geralmente, ela sempre está ligada a uma promessa. Nós vislumbramos no futuro, nós temos uma promessa, então nós criamos expectativas. Por exemplo, nós pensamos, né, quando nós fizemos uma vacina, que nós teremos imunidade contra os vírus que estão por vir. É uma esperança, é uma expectativa. Nós pensamos que se nós tivermos dinheiro, então nós teremos opções e suprimentos suficientes. É uma esperança. Assim como o jovem pensa que o álcool e as drogas, elas têm, enquanto ele tiver isso vai trazer um alívio imediato. Mas esse é o grande problema. Quando essas coisas terminam, você vai a nossa esperança. Por exemplo, o ferreiro aqui de Isaías, né, ele prega a sua imagem para que ela não oscile, no verso 7. Ele tenta abalizar bem a sua imagem. Por exemplo, nós tentamos usar as nossas finanças, a carreira de nossos filhos, a influência política para tentar fixar uma realidade, uma esperança que não nos pertence. E aí vem a ansiedade. Em qual promessa, por exemplo, você está depositando a tua confiança quando a preocupação surge?
Se é em coisas dessa terra, facilmente nós vamos ficar ansiosos e preocupados e com medo. Agora, nós fizemos aqui nessa última parte um julgamento dessas promessas. Em quem nós confiamos. Assim como Isaías fez aqui nesses versículos, até uma ironia, em quem o ferreiro confia, em quem os reis confiam, se é nas coisas que eles produzem ou aonde está a esperança deles, a confiança deles. E agora eu quero que você volte os teus olhos para as promessas de Deus que contém essa passagem. Nós temos aqui 5 promessas fundamentais que Deus faz ao seu povo. Se você olhar no versículo 10. Primeiro, não temas, eu estou contigo. Isso é uma promessa. Segundo lugar, eu sou o teu Deus. Terceiro lugar, eu te dou forças. Quarto lugar, eu te ajudo. Em quinto lugar, e eu te seguro com a justiça. Agora nós vamos repassar essas 5 promessas. E eu quero que você baseie a tua fé e você coloque, alicerce a tua fé, a tua esperança nessas promessas. A primeira promessa, ela assegura que não estamos sós ou desamparados. Deus está presente conosco. É o Deus Emanuel. Essa garantia nós temos. Não temas. Não precisa ter medo. Isso estabelece uma relação direta aqui. A presença de Deus é a razão por qual nós não devemos temer. Eu, diz Deus, eu estou com você. Eu estou com você. O Deus soberano, que governa todos os fatos da vida, Ele está e Ele aconselha o seu povo no decorrer do tempo. Se nós estivéssemos entregues, largados, abandonados aos problemas, aos sofrimentos, nós teríamos razões para temer, sim. Mas Deus afirma aqui nessa manhã, não tema, eu estou com você. Se às vezes você está na companhia de uma pessoa e essa pessoa te dá uma segurança, isso te dá um alívio. Por exemplo, os filhos quando estão com os pais, eles se sentem seguros, ok, embora os pais também sejam falhos. Mas aqui a Bíblia está falando que Deus está conosco, o Deus soberano, um Deus que não falha, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então nós precisamos confiar e ter essa tranquilidade, uau, Ele está conosco. O Salmo 46 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então nós não precisamos temer ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Deus está conosco, jamais seremos abalados. Deus nos ajudará. Então Deus está conosco. Novamente eu volto a frisar, não é um sentimento que vai basear essa promessa, mas é a verdade da palavra de Deus. Deus, Ele diz, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra, eu estou convosco. Amém. É isso que nós precisamos crer. Em segundo lugar, a segunda promessa que Deus faz a Israel: eu sou o seu Deus, não fique com medo, eu sou o seu Deus. A resposta para o medo é confiar em Deus. No hebraico, se nós olharmos a palavra medo, uma tradução literal, é susto, assombro, ou olhar ao redor apavorado. Você sabe o que é isso? Imagine agora, você com essa sensação. Nós somos cristãos, nós somos povo de Deus. Ele é o nosso Deus, isso é um vínculo paterno. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele está conosco. Ele está conosco. Então, Deus, Ele pede que nós confiemos nele. Não te assombres.
independentemente do que você ver, independentemente do que vai acontecer, não te assombres, não se assuste. Em terceiro lugar, eu te dou forças, não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus, eu lhe dou forças. Deus assegura que Ele vai injetar em nós uma força sobrenatural. Não há razão, se nós olharmos, Isaías 12:2 diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão a água da fonte da salvação. Então, Deus, Ele nos injeta essa força. O apóstolo Paulo, ele vivia essa realidade. Quando no final da sua vida, ele estava em frente a uma ameaça mortal, né? Ele afirmou: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Mas ele continua dizendo: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Então, nós podemos entender: todos me abandonaram. Não, ninguém não está por mim, Mas se nós olharmos, Deus nunca nos abandonará. Então, a palavra aqui de Paulo, né, ele diz que a confiança dele estava em Deus. Deus, ele sempre provê a capacidade necessária para nós enfrentarmos o que está diante. O próprio profeta Jeremias, ele vai falar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quer dizer, que essa força ela não diminui, mas ela permanece vigorante e forte. Nós podemos olhar, por exemplo, né, para a história de Davi e Golias, um recurso simples, uma funda, uma pedra, né, sem espadas, mas isso foi suficiente quando nós temos o auxílio do Senhor. Em quarto lugar, diz: eu o ajudo. Eu ajudo, diz o Senhor, eu lhe dou forças, eu te ajudo. Então, nós precisamos observar que a forma como Deus falou indica que quando uma dificuldade excede nossas forças e nós não conseguimos lidar com essa dificuldade sozinhos, Ele próprio atua para nos sustentar nessa situação. Deus garante. E em quinto lugar, nós temos a última promessa que está nesse versículo. Afirma o Senhor: sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. O que mais nós como cristãos podemos desejar do que ter um Deus eterno como refúgio? Sabendo que Deus estende os seus braços por debaixo de nós? Aí a pergunta lá em Deuteronômio 33:29 diz: feliz é você, ó Israel, quem é como você, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos. Eu te pergunto nesta manhã: quem é como você, ó crente? Quem é como você? Você foi salvo pelo Senhor. E Ele, o Senhor, é o escudo que te socorre. Glória a Deus por isso. Então, Isaías está dizendo que para nós vencer a incredulidade, nós precisamos mudar sempre a nossa expectativa, ou colocar a nossa expectativa no Senhor. No Senhor. Qual é o passo imediato, a aplicação real? É se agarrar nas promessas do Senhor. E eu preciso falar diretamente a você nesta manhã. Quem sabe você está com receios, quem sabe você não parou ainda para questionar o estado da tua alma, quem sabe você está com medo, com ansiedade, mas a palavra de Deus nesta manhã, assim como Lucas diz: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Não é por nosso mérito. Tenha certeza de uma coisa, meu querido: a vida com Cristo, ela é acompanhada com dores e com lutas diárias. Mas agora todo suporte
Cada consolo que a Bíblia oferece não são apenas acessórios, mas são exatamente o que nós precisamos para viver. E eu te garanto, no dia que nós começarmos a servir ao Senhor com verdade, essas palavras de 41:10 de Isaías e todas as outras demais promessas que tem na palavra, elas serão mais valiosas para você do que qualquer riqueza e mais satisfatória do que qualquer alimento mais doce que você possa imaginar. Então se agarre às promessas. E se agarrando nas promessas, a consequência é, nós nos agarramos a Cristo. Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Nós temos de um lado a carne, o mundo e o diabo. E o pecado, é claro. Eles fazem as suas promessas. São promessas de morte. Do outro lado nós temos o Senhor. Com sua palavra Ele nos faz promessas de vida. E a luta, ela se resume a isso. Em quem nós vamos acreditar? Será que nós cremos realmente que Deus está no controle? Então é isso que nós precisamos responder nesta manhã. Ter Cristo como alicerce da nossa vida significa, em primeiro lugar, Jesus está vivo e Ele está presente conosco. Em segundo lugar, Jesus é Deus e Ele cuida de nós. Terceiro lugar, Jesus nos fortalece pelo meio do Espírito Santo. Quarto lugar, Jesus nos auxilia. Quinto lugar, Jesus nos sustenta pela sua justiça. Então, a preocupação, o medo, a ansiedade é uma batalha real. Isso não há como negar. O primeiro passo para vencer toda essa guerra é recordar, nós trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Deus está no controle. Não se esqueça disso. Deus está no controle. E eu sempre gosto de usar uma palavra, uma frase diz, nem sempre vai ser assim. Para uma realidade muito atual, às vezes nós estamos tão tristes, num dia tão desesperados, apavorados, como se não tivesse saída. Use esta palavra. Não vai ser sempre assim. Vai ter dias melhores de novo. Assim como pode ter dias piores. Mas nem sempre vai ser assim. Quando você está, às vezes, num momento de muita alegria. Uau, feliz, tudo dando certo. Entenda uma coisa, nem sempre vai ser assim. Pode ter dias mais alegres ainda, como pode ter dias mais cruéis ainda. Mas em todos esses dias, entenda uma coisa. Deus está no controle. Deus está no controle. As coisas elas podem piorar muitas vezes, mas Deus está no controle. E Deus não comete falhas. Deus não erra. Às vezes a nossa alma ela está tão enfraquecida, ela está tão desesperada, ela está tão assolada pela ansiedade, pelo medo, pela tristeza, porque aquilo que nos rodeia é falho. Mas entenda uma coisa, aquele que está conosco nem sempre faz um escândalo, nem sempre faz um auê da sua presença. Não, a sua palavra diz que Ele está presente e Ele está conosco. Deus Emanuel, Ele está conosco, mesmo que você não sinta. Porque tem dias que o medo, a preocupação, ela é maior, ela toma controle de nossa carne, mas se baseie a crer, a crença, a fé, ela não é apenas um sentimento, mas ela é uma certeza. Tenha certeza que Deus está com você. Deus está no controle. Se coloque de pé, vamos orar.